Estamos de volta com a doutora Silvia Barbaric, que está falando para a gente como é que está o emocional das pessoas na nova era. E agora nosso programa realmente vai esquentar. Porque eu quero saber, e acho que todo mundo que está em casa também quer saber, no seu consultório, o que mais está afligindo as pessoas agora? A maior queixa do ser humano no momento, o que é? Bom, sem dúvida nenhuma, Meg, o que nós chamamos o mal do século é o estigma da depressão. A depressão veio, já há anos vem tomando conta das queixas das pessoas, num quadro quase que assustador. Nós podemos chamar até que a epidemia da depressão. Nossa, tudo isso? Porque é muito intenso, inclusive nós podemos dizer que a incidência maior de qualquer transtorno psicológico ainda é a depressão. Mas o que eu venho percebendo, a depressão, a síndrome do pânico, que é outro quadro também que precisa do acompanhamento não só terapêutico, mas também medicamentoso. E outro quadro que tem aumentado consideravelmente é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Até um tempo atrás... Espera, calma. Volta. Então vamos lá. O que é transtorno obsessivo compulsivo? Então, vamos explicar um pouquinho. O transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno psicológico onde a pessoa passa grande parte do tempo dela repetindo comportamentos e obsessões de pensamento. Então, ela tem a vida dela extremamente limitada e prejudicada com esses rituais que ela se sente obrigada a cumprir. É um transtorno grave, a incidência dele aumentou consideravelmente. E nós temos visto que na mídia também, várias pessoas, inclusive pessoas aí que são conhecidas, né, artistas, vieram a público trazer a sua dificuldade e o fato de serem portadores do TOC. Silvia, uma pessoa, desculpa te interromper, é que eu estou realmente muito a fim de saber disso. Uma pessoa que tem uma mania, e aquela mania é uma coisa forte, intensificada, pode ser um tipo de TOC ou não? Na verdade, nós todos temos manias, né? Não precisamos nos achar portadores de TOC porque temos manias. Existem as manias normais. Nós temos, eu gosto de deitar e o chinelo estar de determinado jeito ao lado da minha cama. Eu gosto de ter as coisas arrumadas de uma certa maneira. Isso é saudável, é bom, nós temos que ter rotina. Nós somos seres humanos, precisamos de rotina. Agora, existe o lado patológico. E o que seria esse lado patológico? Seria quando essa mania, essa obsessão e essa compulsão em repetir um determinado comportamento começa a trazer sofrimento e limitações na minha vida. Então, eu não consigo sair de casa se eu não voltar e checar a porta por diversas vezes. Isso me traz sofrimento, eu não consigo sair de casa, eu preciso voltar. Então, existe sofrimento, existe limitação, aí já se torna um quadro patológico. Silvia, isso é alguma coisa que nasce com a pessoa, ela sofre um trauma, como aparece o TOC? O TOC, normalmente, ele surge mais ou menos na fase da adolescência para a entrada da idade adulta. Nós temos percebido, infelizmente, que ele tem surgido também em crianças, assim como a depressão também tem aparecido muito em crianças, né? Então, nós vemos que o aumento aí do diagnóstico, do número de casos, a incidência hoje é muito maior do que era há 10 anos atrás. O diagnóstico é feito mais precocemente, mas nós temos percebido a incidência também em crianças. Silvia, fala de depressão. O que vem à mente da gente, né? Assim, bem preconceito, infelizmente. Aquelas senhoras já de, antigamente 60 anos, era uma senhora, né? De 60 anos, 70, sei lá, que não tinha mais um objetivo na vida. Então, ela já não tinha mais muito ânimo. Como é que uma criança, que é um ser super elétrico, como se vê e como é a depressão em criança? A depressão em crianças tem surgido com muito mais frequência. A criança fica entristecida.
a criança tende a se isolar do ambiente escolar, do ambiente familiar. Ela tende a procurar permanecer mais tempo deitada, ela evita situações em grupo, ela evita até a ida à escola. Então ela se torna uma criança triste. Muitas vezes a criança também tem queixas somáticas. Então ela fala, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga. Mas tem mesmo a dor ou é só uma desculpa para não ir na escola? Ela não sabe dizer de onde vem a angústia dela. Então ela formaliza isso como se fosse uma dor. Então ela traz através da dor. Eu não sei o que eu tenho, mas eu não estou bem. Então me dói alguma coisa. Eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça. É assim normalmente que a criança traz a queixa da depressão. E os pais percebem um isolamento, normalmente a queda no rendimento escolar, dificuldade nas brincadeiras, ela não quer participar. Uma criança que assiste demais televisão, pode ser uma dica que ela está com depressão ou não? Olha, sempre é bom evitar, né? O excesso da televisão, o excesso do videogame, o excesso do computador. Mas a gente vê muito, infelizmente, hoje em dia as crianças ficam alucinadas. É joguinho, é televisão, é DVD, isso eles adoram. Então uma criança que passa da conta pode estar depressiva ou eu estou confundindo as coisas? Ela pode estar, sim, iniciando um processo depressivo, como também ela está, vamos dizer assim, evitando situações onde ela possa ter uma atividade diferenciada. Os pais, para eles, até que é um pouco cômodo que a criança permaneça um bom tempo na TV. Mas sempre que isso acontece, antes de qualquer coisa, o importante é dividir um pouco as atividades com atividades que ela possa fazer ao ar livre. Então, se ela fica no computador por muito tempo, no final de semana, em vez do computador, ela precisa ir para um parque, brincar, ela precisa ir andar de bicicleta, ela precisa tomar sol. O sol é muito importante para nós. Então, nós vemos que a criança é dependente dos pais. Os pais são a pessoa que mais vai perceber rapidamente o que está acontecendo com ela. Vamos equilibrar as atividades das crianças, é o que tem de melhor. A criança também precisa ter atividade física. Certo. Silvia, vamos supor que uma mãe está em casa e está vendo que sua criança está lá muito quietinha, muito apática, e aí ela começa a analisar o que você falou e ela está desconfiada que pode ser um início de depressão. Antes dela procurar um auxílio clínico, tem alguma coisa que ela possa fazer para mexer nesse quadro e ver se a coisa melhora? Sempre procurar entender, não adianta muito perguntar só para a criança o que você tem, por que você está desse jeito, porque a criança não consegue nomear aquilo que ela sente, ela não consegue dar nome para aquele mal-estar que ela está sentindo. Então, o ideal é que essa mãe observe melhor e faça sugestões para essa criança de algum tipo de ou passeio ou alguma outra atividade onde ela possa ir percebendo um pouco melhor. Uma coisa que eu sempre recomendo, que eu acho assim imprescindível, qualquer dúvida que os pais tenham em relação à criança, primeira coisa, procure o pediatra, que é a pessoa que acompanha a criança já há um tempo, e esse pediatra vai pedir exames de rotina e verificar se fisicamente está tudo bem com essa criança. Por quê? Porque existem quadros que deixam a criança cansada. Então, por exemplo, a anemia gera muito cansaço. Então, de repente, vamos confundir com uma depressão. Não, a criança está precisando de ferro na alimentação dela, porque ela come mal. Né? Então, nós temos que estar, em primeiro lugar, primeira dica aí para os pais, procurem o pediatra que acompanha a criança para uma avaliação. Esse pediatra é a pessoa mais indicada para estar trazendo aí alguma coisa a respeito da parte biológica da criança. Tá, ok. E vamos ficar muito atentos com as nossas crianças que... Olha, eu nem sabia que podia existir depressão em criança. Infelizmente está aumentando muito. Eu costumo falar que as crianças estão, pelo que eu tenho percebido e acompanhado, eu sinto, é uma coisa muito ruim, mas eu sinto que as crianças, elas estão desnutridas, mesmo com as suas geladeiras cheias. Elas estão, assim, extremamente tristes em lares que têm de tudo que elas poderiam gostar. Isso significa o quê? Está faltando alguma coisa a mais, né? Está faltando o amor, o cuidado com essa criança, a atenção sobre ela. A criança hoje está muito abandonada, dentro de berços de ouro. Sempre o amor,
O amor é a mola que move o mundo, que deixa as pessoas felizes, que às vezes por mais que você esteja com um problema terrível, um carinho, uma atenção de um amigo, aquele problema fica muito mais leve. Uma palavra faz muita diferença. Muita, muita. Bom, Silvia, o tempo da gente está acabando, mas eu quero que você deixe uma dica para quem está lá em casa ouvindo a gente. Tudo isso que a gente falou. Resume, dá uma dica, como é que a gente pode lidar com isso, uma coisa que pode ser muito bom para quem está ouvindo a gente. Para que nunca mais se esqueça de você. Bom, em primeiro lugar, nós falamos das crianças, nós falamos da influência do ambiente externo, nós falamos do ambiente interno que nós vamos construindo ao longo da vida. Tudo isso é o nosso ser, né? Então, o nosso ser, ele é biológico, ele é emocional, ele é social também, porque se relaciona com as pessoas, né? Então, o que nós temos que, eu acredito, uma dificuldade muito grande no ser humano é a falta de amor, como foi falado, né? O amor faz muita falta. E também nós temos uma dificuldade muito grande, muito intensa de praticar algo que hoje em dia é imprescindível. Nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos perdoar as mágoas, nós não sabemos perdoar as dificuldades que vivemos, nós temos uma dificuldade muito grande. O que a gente faz com isso? O que nós fazemos com isso? Então é muito importante a gente voltar naquela pergunta no início, quando eu falei do vaso de flores, mentaliza o vaso de flores, né? Solta, parece ser uma coisa Solta tão simples, mágoa, né? Mas nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então, nós precisamos agora, nessa nova era, estarmos trabalhando as questões que nós temos de maior dificuldade. Então, se eu tenho um nó em relação a alguém que eu amo muito, eu preciso ir trabalhando essa questão. Eu preciso, comigo mesmo, com determinação, me propor a transformar aquilo, a mudar diariamente. Mas é preciso muita determinação. Perdoar não é um caminho fácil, é um caminho extremamente difícil, mas tem que começar por algum lugar. A melhor forma de começar é não alimentar aquilo que nos causou mal. Não vamos fermentar aquilo diariamente com os nossos pensamentos. Vamos lembrar de pôr o vaso de flores no lugar do fermento. Na realidade, o nosso tempo já acabou. Esse nosso bate-papo foi uma delícia e eu queria que você deixasse para quem está escutando a gente o nosso telefone, caso você queira conversar com a Silvia, uma opinião sobre alguma coisa, aonde te acha? O telefone é o DDD, é o 11, é o 5572-0770, é São Paulo. E se você quiser sugerir alguma coisa para a gente falar, manda um e-mail para a gente, transmutação@tvmundi.com.br. E até a semana.